Olá, gente. Na aula de hoje, vamos tratar acerca do direito penal e alguns conceitos muito importantes, muito cobrados em concursos e também na prova da OAB, certo? O direito penal, ele é um ramo do direito público que trata acerca das infrações penais, ou seja, dos crimes e das contravenções penais, e também das suas punições, né? Das penas. Então, para iniciar, vamos tratar sobre o tempo do crime, o lugar do crime e as teorias que são aplicadas, certo? O tempo do crime, ele está definido no artigo 4º do Código Penal, que diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o crime, ele vai ser considerado no momento em que ele foi praticado, né? Por exemplo, num crime de homicídio. Alguém dispara, né, contra outro às 19 horas. A vítima vai estar lá agonizando, né? Ainda com vida, mas vem a falecer às 20 horas, devido a uma hemorragia. Então, de que horas ocorreu o homicídio? Às 19 horas, ou seja, quando foi praticado aquele crime, certo? Nesse caso, aqui no Brasil é adotada a teoria da ação, que se refere ao momento em que foi executado o crime. É a teoria da ação. A respeito do lugar do crime, está expresso no artigo 6º do Código Penal, e afirma o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, em relação ao lugar do crime, aqui no Brasil é adotada a teoria tanto da ação quanto do resultado. É a chamada teoria da ubiquidade. Ubiquidade quer dizer que está em todo lugar, ou seja, tanto na teoria da ação quanto na teoria do resultado. Num crime de homicídio, onde foi o lugar do crime? O indivíduo disparou com arma de fogo numa rua pública. Este foi o momento, né, em que ele executou o crime numa rua pública. Porém, a pessoa só veio a óbito no hospital, quando chegou no hospital. Foi onde ocorreu o resultado, né, no hospital. Mas para fins de questões de concursos públicos, questões da OAB, o Código Penal ele adota a teoria da ubiquidade em relação ao lugar do crime. Existe um mnemônico muito utilizado, né, para os concurseiros, os estudantes, que é o LUTA. O LUTA quer dizer L, né, de lugar do crime, e U, de teoria da ubiquidade. O T se refere ao tempo do crime e o A, a teoria da ação, que é o momento onde é realizado, né, a execução, certo? Ou seja, o lugar do crime ele pode ser tanto onde ocorreu o ato como onde ocorreu o resultado, a teoria da ubiquidade. Já o tempo do crime, ele é onde ocorreu a execução. A respeito do tempo e lugar do crime, trouxe aqui duas questões para que a gente possa ver de que forma esse conteúdo é cobrado, né, nas questões de concurso. Essa é uma questão que foi cobrada na prova de soldado da Polícia Militar de Alagoas, em 2017. A respeito da aplicação da lei penal, do crime e da imputabilidade penal, julgue o item a seguir. Pedro residia na cidade X com sua companheira Maria. Em uma discussão doméstica, Pedro esfaqueou Maria e teve de ser atendida na cidade Y, já que em X não havia atendimento médico adequado ao seu caso. Maria faleceu na cidade Y, em decorrência da lesão sofrida. Nessa situação, considera-se lugar do crime a cidade X, certo? Porque o lugar do crime, né? Aqui no Brasil é adotado a teoria da ubiquidade. O lugar do crime pode ser tanto onde ocorreu o ato, né? A teoria da ação, quanto onde ocorreu o resultado, onde ela veio a falecer, né? Onde veio a óbito. Então, essa é uma alternativa correta. Poderia ser tanto X quanto Y, certo? A respeito do direito penal, julgue os itens que se seguem. De acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu seu resultado. O momento, né? Aqui se refere ao tempo do crime. Essa afirmativa está errada porque o tempo do crime é considerado onde foi praticada a ação. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação, a execução, e não o resultado, certo? Lembra do mnemônico luta, tempo do crime, teoria da ação. Não é adotada a teoria do resultado, certo?